Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão da PASC, do Grupo de Trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Como sabem, a PASC promove semanalmente, isso é facilmente verificável no nosso sítio, que vos convido a visitarem, promove semanalmente sessões online, debates sobre grandes questões que interessem à cidadania, sendo que esses debates, enfim, se subdividem ou se enquadram em três grupos de trabalho. Esta nova direção da PASC tem apostado fortemente, aliás, era uma promessa antiga de várias direções, promover grupos de trabalho de forma a agregar internamente as associações que fazem parte da PASC, e nós criámos três grupos de trabalho que estão perfeitamente ativos desde há cerca de um ano. Para além deste grupo de trabalho, que é coordenado pelo Carlos Magalhães e pelo Rui Martins, que é vice-presidente da direção da PASC, temos o grupo de trabalho de transição climática e energética, mar e território, coordenado pela Paula Policarpo e pela Ana Sofia Lopes, cuja próxima sessão é ainda esta semana, na quinta-feira, dia 18. E temos finalmente o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio. Hoje temos um convidado muito especial, o Paulo Trigo Pereira, que aqui representa uma entidade, que eu diria uma entidade de referência ao nível da sociedade civil, e estou a falar do Instituto de Políticas Públicas. A PASC, naturalmente, que valoriza ao máximo a sociedade civil, mas não o fazemos de forma crítica. Pelo contrário, nós temos consciência que a sociedade civil em Portugal, em muitos casos, é ainda muito frágil, e já nem falo daqueles casos em que enfim, em que a sociedade civil é usada como bandeira para outros propósitos. Mesmo quando há muito boa vontade, muitas vezes os resultados não são os melhores, mas também por isso é capaz que procura promover esta interação entre várias associações, e dessa forma qualificar as próprias associações da sociedade civil, dando exemplos de boas práticas. Ora, este instituto, que o Paulo Trigo Pereira aqui representa, é claramente, ao nível da sociedade civil, uma dessas entidades que aparece como um excelente exemplo para todas as outras entidades da sociedade civil. O Paulo Trigo Pereira também é uma pessoa, enfim, sebejamente conhecida. Ele é professor catedrático no ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão, aqui em Lisboa. Foi também deputado independente pelo Partido Socialista, mas tem-se notabilizado, eu diria, nessa dimensão mais cívica, na criação deste instituto, e tem aparecido, de facto, como uma voz particularmente credível. Aliás, ainda recentemente, eu não sei se o Paulo Trigo Pereira assistiu em direto, eu assisti, mas certamente teve eco disso. O José Miguel Júdice, num dos seus programas na SIC Notícias, na Causa das Coisas, penso que é o nome do programa, a propósito de um debate que é recorrente no nosso sistema político, que tinha a ver com o valor do déficit. O José Miguel Júdice dizia: parece impossível, mas o governo e os partidos da oposição não se entendem quanto ao real valor do déficit. E, portanto, o que ele propunha na altura era que, então, nesse caso, peçam a alguém, enfim, credível, que os vários lados aceitem, para definir o valor das contas públicas, e a partir daí, muito bem, podem divergir no que há a fazer, mas pelo menos não divirjam sobre os factos. Ora, precisamente o José Miguel Júdice apontou, propôs o nome do Paulo Trigo Pereira para ser essa pessoa, enfim, que certificasse, digamos assim, o real valor do déficit e das nossas contas públicas, o que é tanto mais significativo. O José Miguel Júdice, como todos sabemos, é uma pessoa mais do lado direito do espectro político, e o Paulo Trigo Pereira mais do lado esquerdo. Ou seja, mas precisamente a sua credibilidade transcende essas polarizações, essas fragmentações político-ideológicas, aliás, estão na ordem do dia. Enfim, isso, aliás, seria matéria para um outro debate, até a propósito de um autor que nos aproxima, Agostinho da Silva,
sobre as diferenças entre esquerda e direita. Enfim, não vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre Agostinho da Silva hoje. Ele já foi, aliás, objeto de um outro debate, de uma outra sessão, no âmbito dos vultos da cultura lusófona, até porque se assinala os 30 anos da partida de Agostinho da Silva, este ano 2024. Já foi aqui objeto de uma sessão promovida pela PASC. Hoje estamos aqui para falar sobre uma causa que é muito cara ao Paulo Trigo Pereira, que é muito cara ao Instituto de Políticas Públicas, que foi anunciada recentemente, no início de junho, no dia 3, salvo erro, que é um movimento Regenerar a Democracia e que passa essencialmente por uma reforma, por uma proposta concreta de uma reforma do sistema político-eleitoral. É essa proposta que o Paulo Trigo Pereira nos vem aqui partilhar e que será depois objeto de debate com todos os presentes. Paulo, a palavra é tua. Obrigado, Renato, e queria começar por saudar todos e todas as presentes aqui nesta sessão. Tenho aqui algumas caras conhecidas, e obrigado pelo convite para partilhar um bocadinho convosco esta iniciativa recente do Instituto de Políticas Públicas. Vou só dizer umas breves palavras sobre o que é. O verdadeiro nome e completo é Institute of Public Policy Thomas Jefferson Correia da Serra. Não tenho tempo para explicar. Thomas Jefferson, penso que todos sabem, foi um dos grandes presidentes dos Estados Unidos da América, os primeiros, chamados Founding Fathers da Constituição Americana. Foi um dos redatores da pequena Constituição Americana, e era muito amigo do Abate Correia da Serra, ilustre serpense do nosso país. E pronto, e há aqui umas razões, mas não tenho tempo para explicar porque é que Thomas Jefferson Correia da Serra aparece como subtítulo deste think tank. É um think tank que está sediado, digamos assim, fisicamente no ISEG, que é a minha faculdade, embora seja uma instituição autónoma, uma associação sem fins lucrativos. E é um think tank que trabalha na área das políticas públicas, sobretudo em três grandes áreas: a área das finanças públicas e governação, a área das alterações climáticas e da renovação digital, e, e a área também das questões da qualidade da democracia e das instituições. Este último projeto que nós lançamos, no fundo, e é sobre o qual eu vou falar um bocadinho, e depois abrir o debate, porque eu acho que é mais interessante haver questões do que uma grande preleção minha sobre o tema. É um tema que eu acompanho há cerca de 30 anos, e que escrevo também sobre ele, e eu cheguei basicamente a duas conclusões ao longo destes 30 anos. A primeira é que não vai ser por iniciativa dos partidos políticos a reforma do sistema eleitoral, ou seja, é preciso um forte impulso da sociedade civil. Onde eu estou, quer dizer, eu nem sempre fui independente. A seguir à Revolução, estive num minúsculo partido político, onde também esteve Jorge Sampaio e Ferro Rodrigues e outros, mas desde essa altura, portanto, desde essa altura que tinha 16, 17, 18 anos, nunca mais me filiei em partido nenhum, por algum cepticismo em relação à capacidade de renovação dos partidos. E a história tem-me, digamos, confirmado um pouco isso, ou seja, a incapacidade dos partidos se renovarem endogenamente. E, portanto, neste momento, aquilo em que eu acredito, e é a minha trincheira, é na sociedade civil, e acho que ela pode, se tiver algum sucesso, ser o fator da mudança junto dos partidos políticos, que são, no fundo, os grandes atores da democracia. Aliás, como eu explico num dos meus livros, a razão porque eu acho que os sistemas eleitorais
e os partidos são resistentes a qualquer mudança, é que os partidos políticos, sobretudo os grandes, que são aqueles mais capazes de fazer a reforma, cristalizaram a sua estrutura organizativa interna nas chamadas distritais, não é? E concelhias. As concelhias, porque escolhem os candidatos a Presidente da Câmara, e as distritais, porque escolhem grande parte, não a totalidade, mas grande parte da lista de deputados. Há sempre depois a cota do secretário-geral, mas depois as distritais têm um grande poder. E, portanto, no fundo, nós temos uma justa posição entre três lógicas distintas, mas que coincidem. Temos a divisão administrativa distrital do país, temos a divisão organizacional dos partidos políticos em distritais e temos os círculos eleitorais. Portanto, estas três lógicas de divisão territorial do continente coincidem. E, portanto, alterar uma delas obriga a alterar as outras. Não fui eu que fiz o título, como devem imaginar, da manchete do Público da quarta-feira em que isto foi lançado, mas eles escolheram esta frase, que é: alterar o sistema eleitoral implica uma alteração no funcionamento dos partidos políticos. E essa é uma das razões pelas quais este projeto existe, ou seja, nós temos duas coisas, já agora convém ficar claro. Uma coisa é um manifesto. Portanto, sem um manifesto, não é? Obviamente que foi promovido pelo Instituto de Políticas Públicas e por mim também, como presidente, com várias personalidades, de vários quadrantes ideológicos, para clarificar que isto não é um projeto ideológico. O IPP, o Instituto de Public Policy, também é suprapartidário, portanto, e basicamente a regra que temos, nós não temos a regra, penso que ninguém da direção é afiliado em partido nenhum, mas a única regra que nós temos é que se uma pessoa tiver um lugar digamos assim, de grande protagonismo num partido político, não pode estar, digamos assim, num projeto que está a avaliar, por exemplo, a governação. Isso aconteceu, por exemplo, com o atual Ministro das Finanças. O atual Ministro das Finanças fazia parte de um projeto que nós temos, que é o Budget Watch, de análise, digamos assim, da transparência orçamental e da responsabilidade orçamental no país. E fez parte durante vários anos de um painel de economistas. E pronto, quando ele assumiu funções mais relevantes num determinado partido, não é? Neste caso no PSD, eu próprio, e ele também entendeu isso, não é? Disse, bom, quer dizer, nós, para termos a imagem de credibilidade, de reputação, de independência, etc., não podemos ter um político no ativo a fazer uma avaliação do Orçamento de Estado. Pronto, isso foi completamente percebido e na altura saiu do grupo de economistas que estava a avaliar o Orçamento de Estado. E, portanto, no fundo é essa a nossa postura, e não por acaso este manifesto que foi assinado por gente como António Vitorino, Álvaro Beleza, com Marcos Mendes, Jorge Lacão, etc., um dos critérios, digamos, para os convites, para os signatários do manifesto, fosse pessoas que não estivessem na política ativa, para se perceber claramente que nós não estamos no jogo político, nós estamos a um nível superior, digamos assim, no sentido de que o que nos preocupa é a qualidade das instituições. E o sistema eleitoral é instituição eleitoral. Não é, digamos assim, embora toda a gente saiba que depois se fazem continhas e vê-se o que é que uma alteração no sistema eleitoral provocaria ao nível do partido A, do partido B e do partido C, mas nós queremos discutir as coisas em profundidade e digamos, o cerne, digamos, da reforma institucional. Portanto, houve o manifesto, foi, digamos assim, o lançamento do processo, de um projeto que vai durar um ano, ou seja, vai até julho do ano que vem, e vai haver uma dinâmica que eu não vos posso dizer qual é que vai ser a dinâmica, porque a dinâmica depende, digamos, de várias entidades que nós desejamos que participem neste processo, uma das quais é a SEDES, por exemplo, outra das quais que nós gostaríamos muito que participasse era a Associação de Ex-Deputados da Assembleia da República, e outras. Portanto, no fundo, há aqui uma dinâmica que se vai criar
com instituições da sociedade civil, com académicos e ouvindo os cidadãos. No fundo, são estes três grandes vetores que, digamos, vão criar a dinâmica neste processo. Portanto, instituições da sociedade civil, por outro lado, atores políticos, porque são eles, e no ativo, atores políticos no ativo, com quem vamos dialogar sobre eventuais propostas de reforma, e cidadãos, através de vários processos, como seja focus groups e metodologias que existem para a consulta dos cidadãos. Portanto, nós, no fundo, o que queremos é avançar com este debate. Queremos, sobretudo, duas coisas. Há dois grandes objetivos para este projeto. O primeiro é estritamente académico, se quiserem, académico num duplo sentido da palavra. Académico para académicos e académico para leigos. Ou seja, um dos objetivos deste projeto é criar um site em que nós estamos a trabalhar neste momento, que tenha basicamente duas coisas. Tenha, por um lado, a resposta a perguntas frequentes dos cidadãos, e esta sessão que vamos ter hoje aqui também servirá para isso. Eu perceber, caso haja questões concretas, mas perceber questões que os cidadãos têm, porque aquilo que estes quase 30 anos, eu tenho aqui pelo menos uma ex-aluna, aqui nesta audiência, quase estes 30 anos me ensinaram é que existe uma grande iliteracia sobre os sistemas eleitorais, e é normal. Eu não me refiro apenas ao que é o método onde, não é? Que isto refiro-me a tudo, refiro-me ao conceito de proporcionalidade, refiro-me à ideia de número efetivo de partidos no Parlamento. Quer dizer, há uma data de conceitos que são importantes para nós dialogarmos sobre estes temas e que as pessoas não sabem nem têm a obrigação de saber. Eu também não sei muitas coisas do domínio jurídico e sei isto porque ando a estudar isto e a ensinar isto já há bastantes anos. Portanto, um dos grandes objetivos, digamos, na vertente académica deste projeto é aumentar a literacia dos cidadãos em geral, em todo o país, sobre sistemas eleitorais. E vai haver iniciativas um pouco por todo o país sobre sistemas eleitorais e vai haver um site com essa componente para leigos. Mas esse site também vai ter uma componente para académicos, ou seja, vão lá estar artigos científicos para quem deseje estudar isto. Podem ser estudantes de ciência política, podem ser curiosos. Há papers académicos que estão a ser produzidos. Há uns antigos, aliás, um dos ex-deputados, depois vocês verão, agora não vou dizer nomes, mas um dos ex-deputados com quem eu falei, atuais deputados até, é que me disse, eu tenho um paper já antigo, mas que há coisas que são importantes, e quem diz esse deputado diz, por exemplo, um professor da Católica que não assinou o manifesto, mas que vai-me enviar os papers. Eu disse, bom, ok, mas é uma referência nesta área, e vocês verão em breve, quando estiver o site, quem é. É uma referência nesta área, e, portanto, envie-me aquilo que são, tem várias publicações, os seus papers que acho que são mais relevantes, porque vai tudo estar, portanto, muitos papers vão estar online, não só os meus, como de vários cientistas políticos, gente que tem escrito sobre esta matéria. Portanto, nós vamos ter o que eu acho que é o maior repositório de artigos, não só de nacionais como estrangeiros. Eu estou em diálogo com um académico alemão, o Florian Grotz, que está a estudar o sistema eleitoral alemão, que está a ser reformado neste momento, está no Tribunal Constitucional Alemão. Pronto, depois poderei explicar o que é que se passa na Alemanha. Mas, basicamente, e para terminar a ideia do site, nós queremos aumentar a literacia, quer académica, quer do cidadão comum, sobre estes temas. No fundo, a ideia, as pessoas não têm essa noção, mas eu já conheço um bocado a história dos movimentos reformistas ao nível dos sistemas eleitorais. Os movimentos reformistas em Inglaterra, na Nova Zelândia,
tiveram por detrás fortíssimos movimentos da sociedade civil. Ou seja, não foi uma coisa simples. Em Inglaterra existe neste momento um site brutal, eles devem ter imenso dinheiro, portanto, nós não temos nem um centésimo dos recursos que eles têm, chamada Electoral Reform Society. Ou seja, há quem queira, no Reino Unido, há muito tempo, acabar com o sistema maioritário e criar um sistema proporcional. Os liberais-democratas também tentaram fazer isso, que são os grandes penalizados no sistema britânico. Bom, mas isto para dizer que não se faz uma reforma desta magnitude sem aumentar, e isto é muito agostiniano, no sentido que o Agostinho da Silva fez, não é? E eu tive a sorte de ser amigo dele e de frequentar a casa dele desde os meus 16 anos até aos meus 30 e tal, quando ele morreu. O Agostinho da Silva, o que fez desde 1940, e para mim, ele, para além de amigo, é o meu mestre, é o meu mestre. O que ele fez, desde 1940, não é? Tenho aqui na minha estante os livrinhos dele, foi aumentar a literacia dos portugueses sobre tudo, sobre o que é o inseto, o que é o caminho de ferro, o que é não sei o quê. Portanto, modestamente, não é? Quer dizer, eu acho que o Agostinho em cima está lá em cima, eu estou aqui em baixo, não é? Sou uma formiga, mas é o mesmo espírito. Nós temos que aumentar a literacia e que as pessoas percebam e saibam coisas tão simples como quantos países há na Europa que têm um sistema como o nosso em que só se pode votar em partidos? Três. Três só. Nos 27, há 24 em que se pode votar em partidos e em candidatos. Somos ultraminoritários. E quem diz isto diz uma data de coisas. Já Portanto, agora, quais são os outros dois, Paulo? é a Roménia e a Espanha. Bem, Ah, portanto, um dos grandes objetivos do projeto é este: é aumentar a literacia e também o debate académico sobre estes temas. O outro objetivo, e a mim conforta-me, porque eu comecei a dar aulas de alfabetização a seguir à Revolução de Abril, à Borlix, não é? E portanto, isto aqui é mais um projeto, talvez seja o último. Eu digo aos amigos mais próximos que este é o último grande projeto que eu faço na vida, cívico. Depois farei outras coisas, mas é o último, porque já fiz muitos e, bom. E neste projeto há uma coisa que eu sei que vou ter sucesso e há outra coisa que não sei. O que eu sei que nós iremos ter sucesso, há uma pequena equipa a trabalhar nisto, é na parte do site, a parte pedagógica, a parte académica e não sei o quê. Isso vai lá estar. Daqui a um ano, antes disso, muito antes disso, vai haver um site e depois vai sendo melhorado, 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 melhorado. Vamos deixar para as gerações seguintes, porque isso não sai do lado da internet, recursos muitíssimo avançados sobre esta matéria. Depois há uma coisa que depende da dinâmica que se criar e que veremos, não é? Veremos. E que é muito mais ambiciosa e que é uma iniciativa legislativa de cidadãos junto à Assembleia da República. Com uma certa dinâmica, uma certa pujança, porque já há neste momento uma iniciativa legislativa de cidadãos na Assembleia da República para reformar o sistema eleitoral. É público, posso dizer, é o Daniel Adrião que apresentou, só que a perspectiva nossa do IPP é fazer as coisas um bocadinho ao contrário do Daniel Adrião. Eu estou à vontade de dizer isto aqui, porque já lhe disse isto pessoalmente a ele. Uma casa faz-se pelas fundações e não se faz pelo telhado. Ou seja, eu não apresento uma coisa na Assembleia da República que ainda por cima sei que não vai funcionar. E vou discutir isto academicamente, mas sei que não vai funcionar. Não se pode importar o modelo alemão. O modelo alemão, não vou entrar em detalhe agora, mas poderei entrar na parte das questões, tem metade dos deputados eleitos por círculos uninominais e metade dos deputados eleitos em círculo plurinominal, sendo um sistema proporcional. É um sistema proporcional, tem metade. E eu já tenho discutido com as pessoas que propõem o sistema alemão. Tudo o que eu vou dizer agora é público. O Ribeiro Castro, que também assinou a petição, também apresentou uma petição, aliás, eu era deputado na altura, fui eu que o recebi na Assembleia da República, para coisa. Portanto, no fundo foi SEDES e também Bisego, João Duque, na altura, etc. Metade importaram o sistema alemão.
Portugal não pode ser importado para Portugal. Não podemos ter metade dos ciclos uninominais. E por razões que eu depois poderei explicar se alguém tiver interesse, com algum detalhe, não muito, porque isto são coisas complexas. Mas lá está, é preciso trabalho académico por trás disto. E, portanto, não é apresentar e meter lá na Assembleia da República uma iniciativa e esperar que os cidadãos vão. Não, é preciso trabalho académico, é preciso falar com as pessoas, é preciso ouvir as pessoas em vários pontos do país, se elas estão satisfeitas ou não. Quer dizer, eu quero ir a Porto Alegre, não é? Ir a uma equipa a Porto Alegre e saber se eles estão satisfeitos com o facto de só elegem 2 deputados. Portanto, as duas nossas grandes críticas que estão no manifesto, as duas grandes críticas que uniram pessoas diversas, que defendem sistemas diversos, atenção, naquelas 25 pessoas, também inclui a Ana Gomes, também inclui o vereador Sermelho Marques, também inclui a Ana Zanatti, aquelas 25 pessoas, e há vários cientistas políticos, o André Feira, Marina Costa Lobo, a Manuel Meirinho, do ISCS. Há várias pessoas que defendem sistemas diferentes, mas partilham duas críticas fundamentais ao nosso sistema eleitoral. A primeira é que ele é profundamente injusto. E é injusto porque, peço desculpa para quem já me ouviu na televisão ou na rádio, mas são estas as duas mensagens fundamentais em relação à injustiça do nosso sistema eleitoral. A primeira é que o eleitor de Porto Alegre não tem os mesmos direitos do que o eleitor de Lisboa. Tem os mesmos direitos formais, mesmo um boletim de voto semelhante, tem os mesmos partidos, com uma ordem diferente, mas os mesmos partidos. Mas os direitos reais de cidadania não são iguais. E não são iguais pela simples razão de que, se a pessoa estiver recenseada em Lisboa, se votar nos 10 maiores partidos, o seu voto é útil para eleger alguém. Em Porto Alegre, das duas, uma. Ou a pessoa se identifica com os 2 ou 3 maiores partidos, e então o seu voto é instrumentalmente útil para eleger alguém, ou tem duas opções. Ou vota estratégico, votar estratégico é não votar na primeira preferência partidária, mas votar na segunda ou na terceira ou na quarta, para que o voto seja útil, ou abstém-se, porque diz assim: o meu voto não serve para nada. Eu não me identifico com os partidos mais maiores e, portanto, não serve para nada. E, portanto, os direitos reais de cidadania de um cidadão que viva, eu falei em Porto Alegre, mas podia falar em Porto Alegre, Beja, Bragança, Évora, Guarda. Portanto, quem vive nos municípios do interior, os seus direitos reais de cidadania não são iguais aos direitos de quem que tem está recenseado em Lisboa e no Porto. Lisboa elege 48 deputados. Esta é a primeira crítica. Segunda crítica. A segunda crítica tem a ver com a proximidade dos eleitores com os eleitos e com aquele tal facto de nós sermos minoritários em termos de sistemas eleitorais. Quando foi criado este sistema eleitoral, que eu uso o Thomas Jefferson, nós temos um site no Institute of Public Policy, já há um site sobre o projeto, mas vai ser criado um site autónomo, completamente autónomo do IPP, até para que qualquer entidade possa, digamos assim, participar e sentir-se mais, digamos assim, com ownership do novo site. No site do IPP começa com uma frase do Thomas Jefferson que diz mais ou menos o seguinte. Aliás, só está uma frase pequenina, mas ela é mais longa, e diz o seguinte: eu vou convergir rapidamente para acabar. O Thomas Jefferson, na altura, não se esqueçam que a esperança de vida era para aí 30 e tal anos, não é? Dizia, e ele foi o pai fundador da Constituição Americana e foi ele que escreveu a Constituição Americana. E isso ainda é mais importante por isso. Nenhuma geração tem o direito de impor uma Constituição à geração seguinte. Não deve haver leis perpétuas. E leis perpétuas eu incluo duas. Inclui a lei-mãe, que é a Constituição, e incluo também a lei eleitoral. E o que está lá escrito é: a nossa lei eleitoral é como se fosse uma lei perpétua. Ou seja, foi feita há quase 50 anos, na altura em que a taxa de analfabetismo em Portugal era de 25%, não é? E hoje em dia a taxa de analfabetismo reduziu-se para 3 ou 4% e continua-se a achar que os portugueses são, digamos assim, mais ou menos analfabetos e quando muito conseguem pôr uma cruzinha num partido.
Eu estou a ficar com a bateria fraca, deixem-me só ligar o computador, porque eu tenho que ter uma coisa ligada, ou é a luz. Deixem-me ver quantos por cento é que eu tenho ainda. Tenho 10%. Bem, ainda falo mais um bocadinho e depois já ligo e deixo de ter a luz, mas... Portanto, para abrir, digamos assim, o debate, este segundo objetivo é muito mais ambicioso, apresentar uma iniciativa legislativa dos cidadãos tecnicamente fundamentada, porque isso é que faz a diferença. Como eu vos disse, por exemplo, eu até sou, de momento, até prova em contrário, defensor de um determinado sistema, ou inclino mais para um determinado sistema, mas não é a importação de um modelo alemão ou neozelandês. Os neozelandeses mudaram o sistema eleitoral, eles fazem parte da Commonwealth, tinham um sistema maioritário britânico, fizeram um referendo e alteraram o sistema eleitoral e têm agora um sistema à semelhança do alemão. Mas quer os neozelandeses, quer os alemães estão com problemas, portanto não faz sentido nós apresentarmos uma proposta que tenha problemas técnicos. Estou aberto ao diálogo, não é? E quero deixar isso muito claro, com quem defende um modelo diferente. Se me apresentarem argumentos sólidos, eu até posso me convencer. Neste momento não estou convencido. Mas, por exemplo, mas o debate já começou, quer dizer, o Vital Moreira, com quem eu tenho boas relações, ele aliás apresentou, ele e o Quintanilha apresentaram o meu último livro sobre democracia, sobre o declínio da democracia. Eu tenho esta tese, que a nossa democracia está em rampa descendente. O Vital não assinou e, no blog dele, e aliás eu vou meter esses links todos no site, posiciona-se no debate, já se posicionou no debate. Pronto, e esse debate vai começar e nós vamos basicamente pôr todos os pontos de vista, vamos pôr as posições dos partidos, que já foram várias ao longo do tempo, sobre esta matéria, e como vos digo, queremos pôr o máximo de recursos. A ideia é de facto chegar ao fim, daqui a um ano, e conseguirmos apresentar um projeto, uma iniciativa legislativa de cidadãos, robusta, e que possa ter uma grande adesão de cidadãos, para que os partidos sintam, digamos, alguma necessidade de seriamente pôr isto na agenda, porque até agora isto não tem sido posto seriamente na agenda. Eu fico-me por aqui, Muito daqui a bem, bocadinho. muito bem, Paulo. Então, vê a questão da bateria. Penso que foi muito clara a tua intervenção. Portanto, esse projeto está estruturado e está norteado por dois grandes desideratos e, de facto, correspondem a duas reclamações que genericamente vamos ouvindo. Por um lado, esse déficit, sobretudo nos ciclos eleitorais do interior, no que toca à verdadeira opção de voto. De facto, em Porto Alegre, quem não votar no PS ou no PSD, enfim, não terá grande opção. E depois a questão que iremos aprofundar também, naturalmente, enfim, diria da proximidade entre eleitos e eleitores. Ou seja, o que está em causa, eventualmente, antecipo, é pôr em causa o que acontece hoje, não é? Que os partidos apresentam uma lista fechada e os eleitores não têm capacidade de escolherem, até no âmbito dessa lista, quem são realmente os seus representantes. Isso, obviamente, põe em causa, enfim, essa soberania formal e orgânica dos próprios partidos em escolherem os seus representantes junto do Parlamento. Mas eu talvez podíamos discutir isto faseadamente, ou seja, a primeira questão, a primeira preocupação, e depois irmos à segunda. Quanto à primeira preocupação, isso também fala-se recorrentemente, como tu sabes, de um círculo nacional de compensação. Isso não resolveria, obviamente, que isso depois iria influir, porque resta saber quantos deputados é que iria eleger esse Círculo Nacional de Compensação. Mas isso não seria uma medida que talvez imediatamente pudesse ser aceita pelos partidos do sistema e pudesse, de facto, atender às legítimas preocupações dos eleitores de Porto Alegre, da Guarda, de Trás-os-Montes? Pergunta. Queres que eu responda já? Sim, sim, pois é.
Essa pergunta é importante e, portanto, se calhar merece já uma resposta, embora depois, em termos de método, para pouparmos tempo, sugiro que haja, Ok. se houver mais questões, que se faça assim um grupo de questões e tal. Mas antes de mais, dizer que há projetos de lei nesse sentido no Parlamento, não é? Do círculo de compensação. Mas o debate, obviamente que eu vou dialogar com os meus colegas académicos sobre esta parte académica e de como é que, da metodologia de debate até, mas eu penso que o debate deve começar antes das soluções, do que é que a gente, quais são os nossos objetivos, não é? Ou seja, o que é que o que é que se quer com a reforma do sistema eleitoral? No manifesto estão ditas duas coisas, estão ditas três coisas, basicamente. Duas que eu já me referi, que é a questão de acabar com a injustiça eleitoral, não é? entre distritos do interior e distritos metropolitanos. A outra, aproximar eleitores de eleitos. E está lá dita uma frase que, obviamente, é enigmática para a maioria das pessoas, porque era necessário saber o que é que significa o conceito de proporcionalidade. Mas está lá dito que sem aumentar o grau de proporcionalidade do sistema. O Círculo de Compensação Nacional. Bom, já agora, porque é que a proporcionalidade é importante e depois chego ao Círculo de Compensação? Quanto mais proporcional é um sistema eleitoral, mais fragmentado é um Parlamento. E quanto mais fragmentado é o Parlamento, maior é a instabilidade política. Sem querer fazer propaganda aos meus artigos, mas de jornal, neste caso, no Observador, ainda por cima, que muitos de vocês não, se calhar não têm acesso. Eu, no último artigo, falo de Israel e do Hamas. E digo uma coisa que eu nunca vi dito em lado nenhum. O problema de Israel, talvez o problema fundamental, é o sistema eleitoral. Israel é um dos dois países, há dois mais importantes, pode ser que haja mais algum no mundo, mas eu só me lembro de dois, Israel e a Holanda, que só têm um círculo eleitoral. Todo o país é um círculo eleitoral. Isto é o máximo da proporcionalidade. A proporcionalidade, já agora, é uma forma matemática que dá um valor entre 0 e 1, não é? Portanto, entre 0 e 100%. Pode ser 70%, 80%, 90%. Quanto mais nos aproximamos de 100%, nunca chega a 100%, maior é a personalidade do sistema. E aproximamos de 100% se houver um único círculo eleitoral. E porquê é que isto explica Israel e o governo de Netanyahu? Porque vocês têm um parlamento extremamente fragmentado, em que há uma maioria, eu pus lá, são 50 e tal por cento, que tem o governo de Netanyahu, que está dependente de partidos ultra-radicais que nem sequer reconhecem o direito dos palestinianos de viverem ali. E, portanto, nós temos que saber, e é por aí que a conversa deve começar, em termos de debate sobre os sistemas eleitorais, o que é que a gente quer com proporcionalidade. E eu acho que o manifesto enquadra o debate. Nós não queremos aumentar a proporcionalidade. E há três projetos de leis no Parlamento que aumentam a proporcionalidade através de um círculo de compensação nacional. Se nós mantivermos os círculos distritais, tais como existem agora, e criarmos um círculo de compensação nacional, nós estamos a aumentar a proporcionalidade do Parlamento. E ao aumentar a proporcionalidade do Parlamento, nós estamos a aumentar a fragmentação, potencialmente, a relação não é causal direta, mas estamos tendencialmente a aumentar a fragmentação parlamentar, e ao aumentar a fragmentação parlamentar, estamos a aumentar a instabilidade política e a dificuldade de fazer coligações e a fazer com que as coligações dependam de partidos ultraminoritários e muitas vezes radicais e extremistas. Eu, Portanto, nós eu- temos que saber muito bem aquilo que queremos. Muito bem, E é este eu debate. compreendo, Paulo, mas enfim, eu quero abrir o debate e sobretudo, passar a palavra ao Carlos Magalhães, que certamente tem aqui questões a levantar. O Rui Eu Martins teve. deixa só ligar Ok, a bateria. certo. Entretanto, o Rui Martins, entretanto, teve que se ausentar. Carlos, prepara as tuas questões, mas a questão, o Samuel Dimas também levantou a mão.
Eu percebo tudo isso, Paulo. Obviamente, como tudo na vida, há sempre um verso e um reverso, há sempre prós e contras. Mas a questão, para que, enfim, vamos falar, o caso de Porto Alegre é um caso paradigmático e podemos centrar-nos em Porto Alegre. Para que um eleitor de Porto Alegre possa votar num partido mais à esquerda ou mais à direita, sem ser no PS ou no PSD, das duas uma, ou há um círculo nacional, ou há um círculo de compensação, porque de outra forma, obviamente Porto Alegre, dada a densidade demográfica que tem, nunca irá eleger um número de deputados suficiente para ser extensivo a mais do que quatro ou cinco partidos. Neste caso, a mais de Uh, dois. A mais de dois. Mas Renato, enfim, mas vamos a. não, não, mas Então deixa-me, responde, já vi que, responde. Ok, ok. Responde e depois temos aqui mais já questões. vi que há outras questões, mas é importante clarificar duas coisas. Como é que eu posso corrigir a injustiça eleitoral sem aumentar a proporcionalidade? É relativamente simples. Eu agrego os 3 círculos do Alentejo num único círculo eleitoral. Beja, Évora e Porto Alegre, e ficas com um círculo de 9 deputados. E faço a partição. Estás com problemas de rede, Paulo. Bem, o Paulo caiu, A naturalmente vai ligação entrar. deve ter caído. Também me aconteceu o mesmo. Pois, Porventura foi a deve, questão. deve Foi a ter questão. ficado sem bateria. Pois, ele ligou a bateria, mas porventura não ficou bem. Bem, em todo o caso, vamos esperar, naturalmente ele vai reentrar. Temos o Samuel, a Sofia, a Paula. Carlos, também tens questões depois também? A Paula já Sim, saiu. eu tinha já uma questão. Ok. Então depois podemos A começar por ti, solução da tua intervenção e da do Paulo. Ok. Depois então dou-te a palavra, Carlos. O Rui teve de sair. A questão, enfim, obviamente não nos podemos centrar apenas numa questão, mas também não sei se agregar, obviamente que agregar os círculos de Porto Alegre, Beja e Évora seria uma solução, enfim, relativa, não é? Mas a Só questão é minimiza, que, só minimiza o problema, não resolve. exatamente, é que os de Porto Alegre Sim, depois eventualmente ficam subalternizados em relação a Évora e a Beja, Pois, podem não estar, não é? tinha que Porque se fazer em todo o país a mesma coisa. Pequenos não, agregados, não é? por exemplo, o Círculo Nacional, obviamente que resolveria, mas porque é que não há Círculo Nacional? Porque é que o Paulo estava é mais adepto do britânico. Sim, sim. O Paulo, entretanto, está a reentrar. Não há Círculo Nacional por razões óbvias, não é? Porque, havendo Círculo Nacional, Uhum, os círculos do interior, enfim, com maior poder de reclamação, depois não teriam uhum. representantes. Paulo, Sim. estás de volta? Bom, estavas a responder, entretanto a ligação caiu, podes retomar a palavra, Paulo. Estás sem som, Paulo. Tens de ligar o microfone, Paulo. Pois, está no telemóvel, deve ser mais complicado. É que eu como anfitrião, posso-te mandar calar, mas não te posso obrigar a falar. Pelo menos de forma audível, para todos. Agora sim. Já estás a Ok, ouvir, não está? ok. Perfeito, bem, muito bem. Então retoma lá o fio. Ora bem, Mas já agora, o interlúdio, enquanto estavas offline, essa solução, enfim, obviamente é uma solução. eu não sei se ouviste a solução até ao Ouviste, fim. era agregar os círculos, neste caso, Não, Porto mas Alegre, Évora e Beja, isso e obviamente. partir os círculos de Lisboa e do Porto. Ok, Portanto, mas a minha objeção, já agora, desculpa lá, a minha objeção que mas é, eu acho que. deixa acabar, Renato, deixa acabar, porque há duas ideias. Há duas ideias. Uma é esta, portanto, agregar círculos pequenos e partir círculos grandes. Crias maior justiça relativa, é óbvio.
e não aumentas a proporcionalidade. Primeira questão. A segunda questão, que se calhar a esmagadora maioria das pessoas aqui não sabe, e que vai estar no site, não é o método DONT. O método DONT é aplicado em duas coisas em Portugal. Uma deriva da Constituição e outra, e mais dificilmente alterável, porque está na Constituição. O que está na Constituição é que a conversão de votos em mandatos é através do método DONT. O que não está na Constituição e está na lei eleitoral é que a repartição de deputados por círculo eleitoral é feita com o método DONT também. E é por isso que Porto Alegre tem 2 deputados e Beja tem 3 e Évora tem 4. Ou seja, como se faz há, digamos, os eleitores recenseados em cada distrito e aplica-se o método DONT para saber quantos deputados é que vai, digamos, cada distrito enviar para o Parlamento. E isso pode ser alterado mais facilmente. Ou seja, se nós quisermos, não estou a dizer que eu defendo esse ponto de vista, mas se nós quisermos privilegiar, digamos assim, os círculos do interior, basta mudar a lei eleitoral e arranjar outro mecanismo ligeiramente diferente de afetar o número de mandatos dos círculos do interior ao Parlamento Nacional. Portanto, isso não está na Constituição. O que está na Constituição é só a aplicação do método DONT na transformação de votos em mandatos. Portanto, temos aqui duas maneiras que podem ser cumulativas até, de resolver este problema sem o Círculo de Compensação Nacional. Volto a repetir uma ideia-chave, o Círculo de Compensação Nacional. E por isso é que eu digo, quer dizer, os partidos, eu tenho toda a consideração pelos partidos, mas os partidos funcionam muito mal. Eu escrevi isso num livro, portanto, à vontade pode dizer, não tem grupo de estudos. E portanto, eu sei como é que funciona o Parlamento, ou seja, os partidos, muitas vezes, não fazem o trabalho académico necessário para apresentar um projeto de lei. E apresentar um projeto de lei é muito simples, não é? Quer dizer, basta ter ali um tipo que saiba um bocadinho de escrever um articulado e apresentam um projeto de lei. Mas se eu perguntar a quem teve iniciativa legislativa, aos partidos, que são 4, que tiveram sobre esta matéria, vocês sabem que impacto é que tem a vossa proposta de lei na proporcionalidade do sistema eleitoral? Muito provavelmente não sabem responder. E é isto que não pode ser, o método não pode ser isto. E isto reside noutro problema, que é a fraqueza de funcionamento dos partidos. Bom, mas há aí Muito pelo bem, menos Paulo. duas pessoas... Há aqui 4 intervenções, enfim, eu só queria dizer o seguinte, sobre esta questão e gostaria que enfim, depois vamos para o segundo objetivo maior deste manifesto, mas eu gostaria de ainda desenvolver este primeiro objetivo, ou seja, de procurar uma maior justiça. Enfim, a questão da proporcionalidade, eu à partida, enfim, não dou de barato que a proporcionalidade deva ser sacrificada, mas parece-me óbvio, enfim, eu sou eleitor em Lisboa, mas se fosse um eleitor em Porto Alegre, mantenhamos esse exemplo, que acho que é um excelente exemplo, obviamente que perceberia de facto a urgência de uma reforma a esse nível. Sendo que, enfim, depois não te vou dar a palavra a Paulo, depois vou dar a palavra ao Carlos Magalhães, ao Samuel, à Sofia e à Paula, que já estão aqui há muito tempo para poderem intervir, mas gostaria apenas de dizer, relativamente ao teu exemplo, que é um exemplo engenhoso, no bom sentido do termo, por exemplo, e estamos apenas a dar este exemplo, de agregar os círculos de Porto Alegre, Beja e Évora, mas o que se passaria aí, como tu sabes, é que depois há rivalidades entre cidades, entre regiões, tal como na beira alta, relativamente à beira baixa e vice-versa, e as pessoas de Porto Alegre eventualmente não gostariam muito de ficar um pouco subalternizadas relativamente a Évora e a Beja. O que provavelmente iria acontecer. Mas enfim, isto depois é uma questão que Bem, poderás ou não ponderar. Tu não vais dar a palavra, mas eu vou usar 10 segundos a palavra. Eu não estou a dizer que os círculos de Beja, Évora e Porto Alegre desapareciam. No sistema alemão, que é aquele para onde eu me inclino neste momento, há um círculo do Alentejo,
e continua a haver 3 círculos uninominais por baixo, Beja, Évora e Porto Alegre. Bom, isto é só para te responder rapidamente. Muito bem. Então agora, dando a palavra e abrindo a ação toda, é o pleno. Entretanto, o objeto já saiu, a hora já vai adiantada, mas enfim, nós somos os assistentes. Carlos, Ora, muito bem, cumprimento de novo a presença do Paulo Pereira e sobretudo a importância desta discussão sobre a reforma do sistema eleitoral, e o Paulo é nisto um arauto na nossa sociedade, tem levantado essa questão em vários livros. Eu tenho aqui, eu penso que será o último, Democracia em Portugal, como evitar o seu declínio, 2020, penso que foi o último livro que escreveu, para as edições Almedina. Eu começo pelos pontos de convergência. Concordo com o Paulo quando ele diz que este debate não deve partir do telhado, mas da base da sociedade civil, por forma a sensibilizar os partidos da sua importância. Isto penso que é taxativo, todos concordamos com isto. Concordo também que a importação do modelo alemão e neozelandês nas suas variantes não é, se calhar, uma boa solução. É a linha do José Ribeiro Castro, ele tem defendido isso há muito tempo. Penso que temos realidades distintas que merecem, de facto, também reformas e reformismos eleitorais distintos. Agora, um ponto de divergência, e um pouco na linha do que o Renato disse, é que considero que, de facto, não podemos sacrificar a proximidade entre o eleitor e o eleito, que assenta, na minha opinião, na base da proporcionalidade. Eu percebo, de facto, a argumentação do Paulo a este respeito, mas não podemos colocar como princípios determinantes desta reforma que se pretende para o país, como a fragmentação política e a instabilidade governativa. Isso não são princípios, não são valores absolutos do regime democrático. Portanto, isso são consequências da aplicação de um ou outro sistema. Portanto, nunca podem estar na linha da frente as nossas preocupações quando repensamos o sistema. Isto é uma questão, não vou aqui advogar soluções técnicas, não as tenho, compreendo perfeitamente a necessidade de um sistema misto, de representação proporcional e também de voto preferencial em lista. Penso que está aqui enunciado no artigo que saiu no público no passado dia 3 de julho. Mas continuo, como o Renato também penso que já tentou justificar, que a proporcionalidade é um valor que pode aproximar o cidadão do sistema político e que a não proporcionalidade, isto é, o facto de o nosso voto não se traduzir em mandatos, e lembro que nas últimas eleições legislativas cerca de 1 milhão de eleitores, o seu voto não se traduziu a mandatos, portanto não há aqui proporcionalidade. Isso é que afasta o cidadão do sistema. Soluções técnicas são bem-vindas, mas este princípio é fundamental, que cada cidadão, ao votar, sinta que está, de facto, a indicar um governante da sua preferência, mas que o seu voto naturalmente não se perca ou não enverede pelo voto útil, que é a solução que os cidadãos adotam quando não sentem que o seu voto não se vai traduzir no mandato, vão para a solução de voto útil, de má memória. É esta a questão, basicamente, que gostaria de colocar ao Paulo Pereira. muito bem, Carlos. Samuel, eu sigo a ordem que aparece aqui no meu ecrã. Olá, mais uma vez. Eu estava a ouvir o Paulo a propósito do exemplo que ele deu de Israel. A minha questão é mais genérica, eu não domino tanto depois como é que isso se processa em termos de métodos, mas a minha pergunta é provocatória, neste sentido. Mais proporcionalidade, à partida, corresponde a mais democracia, dito assim. Mas mais democracia pode ser a implosão da própria democracia. E portanto, como é que se resolve? Não sei se há alguma solução mágica para isto, mas qual é o valor essencial? O que é que nós devemos preservar? Podemos cair neste dilema de termos que escolher entre preservar a democracia ou estimular a proporcionalidade e a representação
o traduzir os votos em mandatos. Mas os métodos para que essa proporcionalidade aumentem podem conduzir à destruição da democracia. Muito bem, Exato. Samuel. Paulo, se não Exato. te importas, vamos agregar então uma primeira ronda de questões. Sofia? Olá, boa noite, Paulo, e olá a todos. A minha questão é sobre o artigo 152 da Constituição da República Portuguesa, que diz que os deputados representam o país e não o círculo pelo qual são eleitos. Da experiência que tenho e tu também, dos 5 anos que estive na Assembleia da República, 6 anos no governo e acompanhei muito de perto as questões da coesão territorial, e mesmo esta discussão que aqui temos, se nós estamos a discutir a importância dos círculos, é muito porque de facto os deputados vão para a Assembleia da República não representar o país, mas o seu círculo, mas os seus eleitores diretos, isso para mim é um problema, porque muitas vezes temos problemas de conflitualidade entre o interesse regional e o interesse nacional, e o que prevalece é o quê? E de que forma é que isto se pode resolver ou ajudar no sentido de maior defesa do interesse nacional, que acho que no fim do dia é o que deve prevalecer. Mas deixo esta questão também, Paulo. Muito bem, Sofia. Paula? Boa noite. Eu quero agradecer o terem se disponibilizado todos para realizar esta sessão. Quero agradecer em particular ao professor Paulo Trigo Pereira por estar presente hoje na sessão Zoom. E queria perguntar, gostava que fosse mesmo muito claro, está o professor Paulo Trigo Pereira, que é o seguinte: se há uma iniciativa que já deu entrada na Assembleia da República, sabendo nós que qualquer iniciativa que entre vai sempre para uma comissão, pode ser alterada, tendo em conta que o custo para obter as 20.000 assinaturas, e eu vou lembrar, cada voto, cada assinatura não fica menos do que 5 cêntimos, não é? Para 20.000 são cerca de 10.000 euros. Eu própria já assinei a iniciativa do Daniel Adrião, faço parte, digamos, do movimento. Ele não é um político que, digamos, esteja no ativo, é também um académico, ele está neste momento a tirar um doutoramento. E eu gostava que o professor Paulo Trigo Pereira me explicasse porque é que, como é que dizer, não tentou unir todos os esforços que há neste sentido na sociedade. A própria Iniciativa Liberal também apresentou um projeto que foi chumbado, não é? Porque é que não fazem isso? Dá a impressão de que há um conjunto de pessoas, e o professor relatou ao longo da sua apresentação as várias personalidades que diz não serem políticos no ativo, mas como é que é dizer? Por que não mobilizar todas as iniciativas? Isto não é, como é que é dizer, se há algum trabalho está feito, por que não aproveitar? Isto até vai um bocado contra os princípios da economia. Pronto, era só esta a minha questão. Muito obrigada. Muito bem, Paula. Então, para fechar esta primeira ronda, eu também prometo conter-me, tinha muitas perguntas a fazer, mas agora estou mais como moderador. Ana Sofia Lopes. Eu por acaso estive a ouvir a Paula e concordo. Acho que todas as ideias devem ser agregadoras, porque traz a chamada democracia. Pronto. Eu não sei muito bem quais são concretamente as ideias do Daniel Adrião e se serão muito diferentes ou não, desde que aqui nos apresentou da visão do Paulo. Sobre estes sistemas, sobre os sistemas, qual é o perfeito? Mas não há um perfeito, nunca há um perfeito. Chegar à perfeição é complicado. Sendo que o alemão se aproxima mais dos ideais do Paulo, mas
temos que, quando olhamos para um sistema e se ele funciona ou não, temos que perceber se ele, quais são os resultados que ele tem tido. E na Alemanha, quais são os resultados que ele tem tido? Pronto, esta pergunta que eu deixo. Muito bem. Paulo, agora a palavra é tua. Obrigado, as questões são muitas, não é? E todas interessantes. Eu vou tentar ser sistemático e responder a todas. Ora bem, as duas primeiras intervenções do Carlos e o Samuel acho que tocou no ponto certo e o ponto relaciona-se com a intervenção do Carlos. Embora eu acho que para o Samuel as coisas estão mais claras neste sentido. Há valores que têm implicações diferentes no tipo de sistema eleitoral que nós desejamos. Há uma hierarquia de valores em tudo. Eu não estou a dizer que haja necessariamente uma hierarquia. Eu estou a dizer é que há valores que são ambos importantes e que são constituintes. Ou seja, tentei dizer isto no meu artigo do Observador. Em Inglaterra, e os valores são a proporcionalidade e a representatividade das preferências e da heterogeneidade dos cidadãos, que é considerado um valor, não é? Por um lado, e estabilidade política por outro. Os sistemas maioritários, como o inglês, claramente assumiram que o valor mais importante, hierarquia, puseram esse em primeiro lugar. A estabilidade política é o mais importante. E vocês veem o que é que se passa em Inglaterra. Houve eleições, no dia seguinte há governo. No dia seguinte há governo. Eu pergunto-vos em que país com um sistema proporcional, portanto, basicamente há dois tipos de famílias, não é? De sistemas eleitorais. Maioritários e proporcionais. E depois há os mistos, mas que são proporcionais. Portanto, os sistemas proporcionais dão, lá está, dependendo do grau de proporcionalidade, mas dão primazia a esta noção de representação da diversidade das preferências políticas dos cidadãos. Os sistemas maioritários, como o inglês e o francês, só que há uma grande diferença entre o inglês e o francês, que o francês, apesar de também ser círculos uninominais, é a duas voltas, isto faz toda a diferença. Bom, mas não interessa, não vou entrar em detalhes. Como se Mas viu nas eleições. a ideia central é esta. Nós temos vários valores que são importantes e temos que arranjar um equilíbrio. E o equilíbrio é, se quiserem, a taxa de proporcionalidade. O ser 70 ou 80, o nosso tem que ser proporcional. Pela Constituição, não pode ser maioritário. Portanto, o nosso sistema é proporcional. Agora, pode ser proporcional a 70%, a 75%, a 80%, a 85%, a 90%. E isto, quando a gente caminha para os 100%, estamos a dar mais importância ao critério representatividade da heterogeneidade das preferências dos cidadãos e estamos a dar menos importância à estabilidade política. Estamos a dizer, não faz mal que haja muitos partidos no Parlamento, 10, 15 partidos. A Holanda também tem uma data de partidos no Parlamento. Só que isto tem um custo. Esse custo chama-se, por um lado, estabilidade política, ou seja, instabilidade política, e tem outro custo, que é coligações frágeis e coligações dependentes de partidos ultraminoritários e às vezes extremistas e radicais. Pronto. E portanto, o que nós temos que escolher, não é, neste equilíbrio, e por isso eu gostei muito da expressão do Samuel, quando ele diz mais proporcionalidade pode levar à implosão da democracia. Exato, é isso mesmo. É isso mesmo. O que se passa em Israel é impensável e é impossível na Alemanha. O trauma do Holocausto torna impossível eu agora aquilo que acontece em Israel. Renato, agora eu peço ao moderador para me deixar Desculpe. até ao fim, porque a gente não pode ir até muito, muito tarde. Já vamos até tarde. Os alemães fizeram uma coisa depois do fracasso da República de Weimar. O fracasso da República de Weimar é o fracasso do sistema eleitoral. É o fracasso do sistema eleitoral. Fizeram uma coisa que foi uma cláusula barreira. Na Alemanha, um partido tem que ter pelo menos 5% dos votos, senão não entra no Parlamento.
ponto final, parágrafo. Vocês dirão, pá, mas isso é chato, porque um partido tem 3%, mas pode ser importante. Pá, está bem, mas eles traumatizados com o fracasso da República de Weimar e a ascensão de Hitler, puseram isto na Constituição. Portanto, as regras que nós metemos no sistema eleitoral têm consequências. E a escolha é entre estes dois polos. Estamos dentro do sistema eleitoral, temos que escolher entre os dois polos. Não podemos caminhar para a proporcionalidade total, porque isso não era bom, mas também dá um excesso de fragmentação e pode dar a implosão da democracia. Ingovernabilidade, quer dizer, a Itália, não é por acaso que a Itália tem, e eu acho piada que é um economista italiano que escreveu um livro, não é, que eu tenho aqui na minha biblioteca, que é porque é que nós temos que mudar o sistema eleitoral para reequilibrar as finanças públicas. Escreveu um livro que diz isso. Bom, mas eu tenho que ir às outras perguntas. Mas esta é a questão fundamental no desenho do sistema eleitoral. É qual é o grau de personalidade que nós queremos para o sistema eleitoral. Sendo que esse grau varia de eleição para eleição, mas pronto. A Sofia colocou a questão da interesse nacional versus regional. O desenho feito pelos nossos pais fundadores na Constituição, mas depois na lei eleitoral para a Assembleia Constituinte primeiro e depois para a Assembleia da República a seguir, para a Assembleia Legislativa, foi um pouco uma mistura das duas coisas. Mas eu concordo, e estou recordado deste artigo da Constituição que a Sofia citou. E essa, por exemplo, é uma das minhas discordâncias em relação ao modelo Ribeiro e Castro / Daniel Adrião, que é muito semelhante. Que é metade dos círculos em uninominais significaria 115 círculos uninominais. Agora vejam qual era o tamanho desses círculos uninominais. Aliás, uma das críticas e boas, eu tenho estado em debate com o Vital Moreira. O Vital Moreira disse, eu sou contra o sistema alemão, de voto duplo, e uma das razões é porque vamos fazer círculos muito pequenininhos, etc. Eu disse, Vital, eu não defendo eu defendo, neste momento, estou inclinado para o sistema alemão, mas é uma variante do sistema alemão, não é o sistema alemão. Nunca pode haver mais de, diria, 70 círculos uninominais. No máximo um terço. E se calhar nem tantos. Porque isso resolve uma data de problemas, que eu não tenho tempo para explicar aqui. Um deles é o que a Sofia elenca. Quanto mais pequenos forem os círculos, mais é provável que nós tenhamos na Assembleia da República pessoas a defender o seu interesse local e não o interesse nacional. Quanto maior for o círculo, mesmo que haja círculos uninominais, já agora o sistema alemão, para quem não está familiarizado, havia um círculo, por exemplo, no Alentejo, único. O cálculo do método onde faz-se ao nível do Alentejo, é aí que se decide quantos deputados é que tem cada partido, mas debaixo do grande círculo Alentejo pode haver 3 círculos uninominais, Beja, Évora e Porto Alegre. Portanto, isto era um passo em frente, Sofia, em relação ao modelo atual. No modelo atual há uma lista para Beja, há uma lista para Évora e há uma lista para Porto Alegre. Se fosse este modelo, que eu estou agora a falar, nós tínhamos só um candidato em Beja, eleito por baixo, digamos assim, um candidato em Évora e um candidato em Porto Alegre. Os outros 6, que é um círculo de 9, os outros 6 entravam pela lista. E, portanto, diminuía, se quiseres assim, o interesse regional, mas mantinha-se um bocadinho a filosofia do regional. E tinha uma grande vantagem, quer dizer, a razão, eu posso fazer os argumentos, eu não queria entrar muito nisto porque quero manter ainda a discussão aberta, nomeadamente aqueles que defendem uma perspectiva diferente, nomeadamente o voto preferencial em lista. Não quero fechar o debate, tenho argumentos. Isto divide as responsabilidades entre o cidadão e o partido. O partido decide a lista e os que entram por cima, digamos assim. Mas o cidadão decide os que entram por baixo.
ou seja, o partido continua a ter um controle, e eu acho que deve ter, não é, sobre parte significativa do seu grupo parlamentar, e acho que deve ter, porque o partido deve poder dizer, epá, eu vou eleger sete deputados só, é bom que eu tenha alguém para os assuntos constitucionais, alguém que perceba de finanças públicas para a Comissão de Orçamento e Finanças, alguém... Pronto, mas já cria aqui uma relação entre o eleitor e o eleito, sem que crie essa questão que a Sofia referiu. A Paula, tenho aqui a Ana Sofia Lopes. Não há modelos perfeitos, ainda bem que disse isso, não há modelos perfeitos, nenhum modelo é perfeito, e mais, até vou mais longe, qualquer mudança do sistema eleitoral é algum risco. Epá, mas como eu costumo dizer, quem não quer cometer riscos não sai de casa, não é? Porque pode ser atropelado, não é? Quer dizer, obviamente qualquer mudança estrutural no sistema político acarreta alguns riscos. Agora, e nós vamos ter um site, vamos ser o mais honestos possíveis sobre isso, quer dizer, quais são as vantagens desse sistema, quais são os seus inconvenientes. Eu consigo ver vantagens no modelo preferencial. Agora, eu vou ouvir o que é que os decisores, para mim vai ser chave, o que os decisores políticos me disserem. Eu estou convencido, pela reflexão que tenho tido e pelos contactos que tenho tido com vários partidos, que mais facilmente eles aceitam um modelo que é uma variante do alemão do que o voto preferencial em lista. O voto preferencial em lista, também para quem não souber, muito rapidamente, há muitos modelos, mas de forma mais simples. Vocês têm um partido e têm os 8 candidatos ordenados desse partido. E podem votar só na lista, e então as coisas, eles entram pela ordem que está, ou podem votar num candidato que está cá em baixo. E se houver um número significativo de pessoas que votam no último candidato da lista, esse candidato pode passar à frente dos que estavam no princípio da lista. Eu estou convencido, mas vou ouvir os partidos políticos, vou ouvir os deputados, vamos ouvir os deputados. Os partidos políticos não gostam deste sistema por uma razão, é que isso cria uma competição intrapartidária muito forte entre os elementos da própria lista, não é? Os tipos que estão cá em baixo na lista vão fazer campanha e não sei o quê para ver se os cidadãos votam neles contra os que... Portanto, eu estou convencido, posso estar enganado, vamos ouvir, que os partidos mais dificilmente aceitarão o voto preferencial em lista. Mas posso estar enganado, e se eu estiver enganado, não tenho problemas nenhuns em dizer que se for essa a vontade. Para finalizar, vantagens e inconvenientes. Eu para mim, a Alemanha e a Nova Zelândia são dos países, a Nova Zelândia para mim está no topo. Os países escandinavos e a Nova Zelândia em termos de qualidade da democracia. No topo mundial. E portanto o facto de um país estar no topo, digamos assim, e ter um sistema eleitoral destes é uma coisa que me agrada. E a Alemanha não está no topo, mas para mim é um país de referência. A Alemanha tem, lá está, isto foi imposto aos alemães pelos americanos. A Alemanha tem, por trás de cada partido político, fundações políticas, foram muito importantes para a nossa democracia, ajudar o PS, ajudar o PSD, ajudar o CDS, a Konrad Adenauer, a Friedrich Ebert e não sei o quê. Fundações políticas fortíssimas, que são importantíssimas, onde eu falo nesse livro que o Carlos Magalhães citou, são fundamentais para o funcionamento da democracia e que nós não temos em Portugal. Temos umas fundaçõezinhas fraquíssimas, não é? Sem ofensa a ninguém, muito fraquinhas, e por isso é que os tais estudos que eu dizia para fundamentar os projetos de lei não existem na maioria das vezes. Pronto, eu acho que, portanto, o sistema alemão, já agora, só para terminar, porque é que o sistema alemão neste momento tem problemas? Tem problemas porque na Alemanha os deputados que são eleitos por baixo entram sempre no Parlamento. Mesmo que isso faça obrigar a que aumente o tamanho do Parlamento. O Parlamento alemão tem 630 deputados. No início, após a Segunda Guerra, eram mais 10, mais 15, mais 20. O Parlamento alemão aumentava mais 10, mais 20. E nas últimas eleições foram mais 111 deputados. Então eles nomearam, isto é incomportável, nomearam uma comissão, eu estou em contacto com os académicos dessa comissão, para resolver o problema.
E a raiz desse problema, e é isso que eu digo ao Ribeiro Castro, e digo ao Der, eu falo com toda a gente, essa questão foi colocada aqui. Eu e a nossa equipa vai falar com toda a gente, de igual para igual. Vamos ouvir, vamos argumentar, e as pessoas venham, se quiserem, venham ao debate. Mas tem que vir ao debate, não é? Não é mandar umas coisas, umas postas de pescada, dizer, eu acho isto. Não, é vir ao debate, argumentar, ouvir os argumentos, etc. Eu falo com o Daniel Adrião, quer dizer, vamos lá ver, é um político não ativo, apresentou uma moção no Congresso do Partido Socialista, portanto não é propriamente um militante de base anónimo do PS, não é? Que eu saiba, só houve 2 moções ou 3 no Congresso, portanto. Mas eu falo com ele e obviamente que conto e sei que ele está a fazer o doutoramento, sei quem é que está a orientar o doutoramento, ou seja, eu, como dizia o outro, eu ando por aí e portanto sei o que é que se passa e vamos dialogar com toda a gente que queira dialogar connosco numa perspectiva construtiva, portanto a ideia é essa, é abrir, agora, dialogar do ponto de vista académico, quer dizer, não só académico, mas quando for com académicos do ponto de vista académico, ou seja, pôr condições para a argumentação e a contra-argumentação e não para verdades absolutas e não sei o que isso não existe, não é, na academia. Há sempre prós e contras de todos os sistemas eleitorais, não há nenhum sistema eleitoral perfeito. O que eu acho, e esta é a minha questão central, e é a razão que me motiva, se quiserem, é que, não sendo o sistema eleitoral a panaceia, isto também está escrito no manifesto, dos nossos problemas, da nossa democracia, seria um extraordinário instrumento para mudar a forma de funcionar do sistema político e dos partidos políticos. Porque, basicamente, os partidos políticos anquilosaram, a razão porque eu não aderi, isto parece mal dizer isto, até porque o senhor já morreu, mas eu tenho isto no meu telemóvel. O Jorge Sampaio, não é? Eu era da mesma agremiação do que ele, que era um vento esquerda socialista, com quem eu privei, depois de ele ser presidente. Eu uma vez perguntei-lhe se, caso eu quisesse aderir ao Partido Socialista, se ele assinaria. E ele disse que tinha muita honra em assinar. E a razão porque eu não aderi e já pus de parte completamente qualquer atividade política é que eu deixei de acreditar muito na capacidade endógena dos partidos, sobretudo os grandes, os novos, são novos, não é? Mudarem, sem choque externo. E aquilo que, modestamente, estou a tentar, com outras pessoas, é fazer esse choque externo. Com o choque externo, talvez haja uma mudança. Há práticas rotineiras, e eu conheço-as bem, embora não fosse filiado, eu fiz uma campanha eleitoral, fui eleito, não é? Como sabem, fui eleito e fiz campanha, e sei como é que as coisas funcionam, e funcionam sempre da mesma maneira, e não é só nos partidos, é no Parlamento. E termino com isto. Eu no Parlamento estive lá 4 anos, mais do que 4 anos. De vez em quando havia deputados que usavam o argumento, isto sempre se fez assim no Parlamento. E a minha resposta era esta: eu não me interessa como é que as coisas fizeram no Parlamento. Sempre houve touradas de morte em Portugal e acabaram as touradas de morte. Sempre houve, ainda há, infelizmente, violência doméstica e não é por causa disso. Quer dizer, o passado não é argumento, mas o que é certo é que a inércia institucional e a resistência à mudança é brutal. É brutal. E, portanto, ou a sociedade civil, vocês, PAS, também, outras instituições, se mobilizam, ou vamos ter uma lei perpétua, e a lei perpétua é o imobilismo e o declínio da nossa democracia. Muito bem, vamos então passar para uma última ronda de questões, depois teremos que finalizar. Eu também não resisto, enfim, a levantar uma questão, mas depois o microfone fica aberto para todos os outros. Só pedia para dizer, eu não estou a ver agora, só vejo o Renato. Muito bem, pronto, mas a primeira questão é a minha. Eu compreendo perfeitamente a questão levantada pelo Samuel, também me reconheço nela. Ou seja, o excesso de representatividade pode levar a um excesso de fragmentação, e esse excesso de fragmentação, no limite, pode levar ao próprio fim da democracia. Isso teoricamente, aliás, foi verdade,
nos anos 30. Aliás, em Portugal também foi assim. O Estado Novo veio porque a Primeira República foi um caos político absoluto. Mas eu diria, nesse aspecto, enfim, serei menos pessimista, e sendo que eu, como Samuel, sou formado em filosofia e houve grandes filósofos ao longo dos séculos que desenvolveram uma teorização antidemocrática muito sólida, enfim, começando por Platão na Politeia, não é? Mas eu acho que no século XXI, e eu digo isto muito convictamente, eu sei que nos anos 30 do século XX, enfim, há menos de 100 anos, a democracia liberal, tal como nós a entendemos, colapsou e à esquerda e à direita, dos dois lados, surgiram correntes, enfim, que tomaram o poder em diversos países e que assumiram a própria incapacidade da democracia em gerar governos estáveis que promovessem o desenvolvimento dos povos. Mas eu diria que no século XXI ninguém abdica, ninguém, da sociedade civil em geral, ninguém abdica do princípio um homem, um voto. Obviamente que depois os sistemas eleitorais fazem toda a diferença. Aliás, como vimos recentemente em França e Inglaterra, porque diferentes sistemas eleitorais em França e Inglaterra teriam dado resultados muito diferentes, sobretudo em França. Agora passou aqui a Celeste Coimbra. Boa noite, Celeste. Mas, portanto, enfim, a minha questão tem a ver com, já, esse ponto de princípio. Eu penso que a democracia, apesar de tudo, no século XXI não está em perigo, pelo menos, enfim, nos países que nos são mais próximos, na Europa, enfim, no Ocidente alargado, seja lá o que isso for. Compreendo essa questão que o Paulo levantou, aqui há interesses conflituantes. Enfim, a minha questão tinha a ver com aquele segundo desiderato, como é que o Paulo, enfim, eu percebo aqui a metodologia e até a saúde, ou seja, mais do que apresentar um sistema fechado à partida, trata-se de ouvir e ir construindo, até enfim, até um sistema de democracia colaborativa, ir procurando construir uma proposta com os contributos, enfim, dos vários atores que estão envolvidos neste processo, partidos políticos, académicos, sendo que, e esta era a minha questão final, eu penso que no sistema português, e enfim, centramos em Portugal, eu acho que há uma grande, eu diria uma válvula de escape, quer para a respiração, digamos, do sistema, quer para a sua eventual e necessária regeneração, que tem a ver com a Presidência da República. Porque, como sabemos, enfim, atualmente no Parlamento só podem estar cidadãos, naturalmente, e os cidadãos filiados nos partidos não são menos cidadãos do que os cidadãos não filiados em partidos. Eu não alinho enfim, nesse mantra ou nesse estigma. Mas, como sabemos, há essa restrição. Para estar no Parlamento é preciso ser eleito por um partido político. Na Presidência da República, ao contrário, podem estar cidadãos independentes, no limite, não apoiados por nenhum partido. E eu, enfim, até no meu próprio percurso, tenho defendido essa tese, que a Presidência da República pode e deve ser um fator de regeneração do próprio sistema político. Enfim, era esta a reflexão que gostaria de partilhar convosco. Celeste Coimbra, quer tomar a palavra? Muito boa noite. Eu Celeste não Coimbra, tenho... já agora só da CID Sénior, que é a Associação da Páscoa. CID Sénior, sou depois. O CID Sénior foi criado há mais de 10 anos, é um movimento para a cidadania. Eu conheço o Alberto Regueira, eu era muito amigo do Alberto Regueira. Exatamente, pois, infelizmente o Dr. Alberto Regueira morreu e ficámos um bocado órfãos, mas temos tentado dar continuidade. Acontece que um dos nossos projetos era precisamente a organização de conferências, as conferências do Chiado. Organizámos mais de 50 conferências, publicámos 4 livros e na altura da pandemia
na altura da pandemia não conseguíamos, porque as conferências eram presenciais, e abalançámos para as conferências online. Então começámos com a primeira conferência em 2021, foi uma conferência online, convidámos o doutor António Capucho, precisamente para realizar uma conferência sobre uma proposta de novo processo de sistema eleitoral. E está publicada no YouTube, a primeira conferência CID Sénior 2021. Portanto, eu, enfim, proponho que o professor Paulo Trigo Pereira, se quiser, pode consultar e ouvir essa conferência, porque na altura o doutor António Capucho realmente fez uma proposta bastante pormenorizada sobre o processo. Muito bem, Celeste, é sempre bem-vinda nos nossos debates. Vamos dar a palavra final ao Paulo Trigo Pereira, mas eu pergunto se alguém ainda quer intervir. Ana Sofia Lopes? Eu queria perguntar ao Paulo, é porque nós temos um grave problema que é, e vimos, presenciámos nos últimos tempos, o problema da corrupção dos tais casos e casinhos, e pronto, se calhar alguns exagerados. Condeno este último, que poderia não ter levado a novas eleições, enfim, mas como é que um cidadão poderá fazer o escrutínio correto depois, se não for feito de outra forma? Ou seja, eles depois, quando entrou este novo governo, o que é que eles fizeram? Fizeram um escrutínio muito vasto sobre quem iria entrar no governo, e não se sabia de todo, só à última da hora é que soubemos quem era, os ministros já sabíamos, não é? Houve uma altura que soubemos quem seriam os ministros, e depois os restantes. Mas eles realmente houve um grande escrutínio. Nesses sistemas, esse escrutínio não sendo feito à partida, a priori, não é? Como é que em Portugal seria viável? Muito bem, Ana Sofia. Não há mais questões? Estou não havendo. Paulo Trigo Pereira, a palavra final. Pronto, eu vou ser rápido, porque dado bom dia, dado a hora. Começando por ti, Renato, sobre o nosso sistema, que alguns chamam semipresidencial, mas que, por exemplo, Vital Moreira e Canutilho neste momento acham que é parlamentar, designam dessa maneira. Obviamente que o Presidente da República, eu acho que o nosso sistema é um bom sistema, muito sinceramente. O papel do Presidente é importante. Agora, não acredito que um Presidente possa regenerar o sistema político. O único que o tentou fazer de uma forma com consequências chamou-se General Ramalhianos. Houve um partido, ou seja, criou um partido para ver se mudava, mas pronto, e até isso não correu muito bem, não é? Não correu muito bem. Correu muito bem imediatamente. O PRD teve uma grande representação parlamentar, mas depois moção de censura e desapareceu. Portanto, eu acho que um presidente que exerça bem as suas funções pode ser, de facto, um presidente, uma válvula de escape, tem um papel importante no regime, mas não é o presente, do bom ponto de vista, que vai regenerar o sistema político. Em relação ao Celeste Coimbra, obrigado, não sabia que tinham feito essa tomei aqui devida nota, não é? Primeira conferência CID Sénior 2021, António Capucho, não sabia que ele tinha feito uma intervenção nesse sentido, e portanto vamos, muito provavelmente, vou ter que ouvir, mas colocar isto também dentro dos vários recursos que estão disponíveis em relação a esta temática. Ana Sofia Lopes, eu não tomei nota. Falou na questão da corrupção e como é que se faz o escrutínio. Ora bem, as pessoas que estão nas listas, seja num voto preferencial em lista, seja num sistema à alemã, digamos assim, de voto duplo, porque a alemã tem-se 2 votos, um voto para a lista plurinominal
de Uhum. cima e o outro voto para a lista uninominal. Uhum. As pessoas são nomeadas pelos partidos à mesma, não é? Ou seja, se um partido tiver um código ético, como os partidos agora começam a ter, não é? Se a pessoa for arguída ou não. Já agora, Paulo, uma pergunta intercalar. Tu aceitarias a eleição a possibilidade de eleição para o Parlamento de cidadãos sem estarem enquadrados em partidos? Não. Muito bem. Ou em listas nacionais não partidárias, se bem que isso é um bocado artificial. Sim. Não, até porque já existe a possibilidade, e o meu caso é um caso, o meu caso, o Mário Centeno, etc., Serem de dependentes, eleitos por partidos. independentes eleitos por partidos. Não, e porque a questão da estabilidade política é importante. Eu tive que assinar, eu e todos, não é, os candidatos, um compromisso ético em relação à disciplina de voto. Dar o orçamento, por exemplo. Que cumpri escrupulosamente, não é? Que cumpri escrupulosamente, embora tivesse sido penalizado nas coisas em que tinha liberdade de voto, exercer essa liberdade de voto. Mas pronto, eu vivo bem com isso, não é nada que me tivesse tirado o sono. Lá está, mostra uma fraqueza dos partidos, não perceberem que uma pequena dissensão, entre aspas, é benéfica, não é? Como eu costumo dizer, se for para haver disciplina de voto absoluta, não é preciso haver 230 deputados, basta haver 10. Havendo 10 partidos, 10 deputados, sendo que o peso de voto de cada um é o peso do seu grupo parlamentar, e não é preciso andarmos aqui com 230 e a perder tempo, não é? Se é para haver disciplina de voto total e absoluta, não vale a pena haver 230 deputados. Enfim, o que eu tentei, não é, foi ver em que medida é que um grupo parlamentar. Eu não acho que o PS seja melhor nem pior que os outros, não é? Ou seja, do que o PSD neste aspecto, das vozes discordantes. Quer dizer, ao meu lado eu tinha as deputadas do PSD de Madeira a serem castigadas também por exercerem a sua autonomia de voto. Portanto, isto é geral. Mas mostra de facto uma fraqueza, quer dizer, o compromisso ético é disciplina de voto em relação às matérias fundamentais de orçamento de Estado, moções de censura, moções de confiança, etc. Estava lá tudo. Eu cumpri escrupulosamente esse compromisso. Nem todos o cumpriram, mas eu cumpri. Mas, portanto, o escrutínio, só para acabar a resposta à Ana Sofia Lopes, continua a existir porque os candidatos são candidatos dos partidos. Sejam independentes ou não, mas são decididos pelos partidos, ou seja, continuaria a ser, se fosse o sistema alemão, no círculo distrital de Alentejo, de Porto Alegre e de Beja, continuavam a ser as distritais, que até podiam continuar a existir, a decidir quem era o candidato, só havia um. Agora, tinham é que se entender, essa era a parte difícil, claro, ao nível regional do Alentejo, quem é que eram os lugares da lista do Alentejo. Agora, vejam a diferença, é que não é só uma questão técnica, é que eu pergunto, que costumo dar este exemplo, e se já ouviram, peço desculpa. Quem é que hoje pensa o desenvolvimento regional do Alentejo e o impacto do Alqueva no desenvolvimento regional do Alentejo? Ou dos fundos estruturais que vão para o Alentejo? Ninguém. Ninguém. A Sofia já não está cá, teve que sair, a Sofia Terlica, mas se houvesse um círculo do Alentejo, o cabeça de lista de cada partido tinha que ter alguma coisa a dizer sobre o quadro financeiro plurianual da União Europeia para o Alentejo. Hoje em dia ninguém diz nada. Hoje em dia há um em Porto Alegre, há outro em Beja e outro em Évora. Portanto, isto é outra vantagem para o desenvolvimento regional. Eu não tenho dúvidas nenhumas, e isto é uma coisa que eu acho que até, vamos ver, não é? Mas que acho que é comum aos dois sistemas eleitorais aqui que estão digamos assim, em debate, que é a agregação dos círculos pequenos. Eu acho que as propostas, mesmo que tenham sido do voto preferencial, também passam por uma agregação dos círculos muito pequenos. Dão escala. É a mesma coisa que as comunidades intermunicipais, que foram criadas para dar escala aos municípios muito pequenos, que não têm capacidade de dar resposta, nem técnica, nem natureza nenhuma, a certo tipo de questões dos cidadãos. Então criou-se este nívelzinho intermédio, abaixo das comissões de coordenação regional, que são as comunidades intermunicipais e que podem, de facto, ter alguma escala. O que nós temos necessidade neste momento
em Portugal, e nomeadamente nas regiões do interior, é ganhar escala política. E não tem que ser com a regionalização. Eu não sou um grande arauto, digo já. A criação destes círculos eleitorais era uma forma de, digamos, de criar regiões. Olha, o Alentejo, desde logo, coincidia com a NUTS 2 do Alentejo. Já tínhamos aí uma. O Algarve coincide com o Algarve. E no norte, bom, temos alguma divisão e no centro, mas era um passo em frente, não é? Estão a ver o que é que isto significaria em termos de reforma, não é só do sistema político, é do desenvolvimento regional do país. Sobretudo se, como alguns defendem, que haja mais peso dos deputados do interior em relação à aplicação do método D'Hondt, que, volto a dizer, não está na Constituição, para a determinação dos deputados que entram por círculo, está na lei eleitoral. Isso pode ser mudado muito facilmente. Portanto, há aqui uma reforma que de facto podia mudar o país. Se me perguntam se eu estou extremamente otimista, claro que não estou, não é? Eu sou realista, sei que passaram 30 anos, mas as coisas têm que ser feitas de maneira diferente. Quer dizer, nós não podemos pensar, vamos fazer tudo da mesma maneira e que os resultados vão ser diferentes. Não, temos que fazer tudo de maneira diferente, com a expectativa que os resultados sejam diferentes. É difícil, correm-se riscos, mas também é para isso que aqui estamos, e eu, enquanto tiver energia suficiente, ainda me vou manter nestas aventuras. Posso só fazer mais uma pergunta? Muito, E isso muito, não é uma muito. falta de. Muito curta. Não é uma falta de. Há uma falta de comunicação, porque pode haver uma falta de comunicação, certo? Entre as várias regiões, as câmaras, as juntas, e essa comunicação pode ser mais unida e mais uniforme. E por alguma razão elas existem, não é? O que é que acha? Pode haver isso, existe isso, de certeza, não é? Falta de comunicação, não estou a perceber. Falta de comunicação, ou seja, os presidentes de Câmara têm que falar sobre as necessidades de cada região, têm que ir ao Parlamento também, falar sobre as necessidades de cada região. Sim, mas essa interação que o Paulo. É a questão da escala. A escala aqui é muito importante. Hum, Mas, enfim, isso será matéria para um próximo debate, até a questão da regionalização. Não vamos abrir essa página. ok. Vamos ter que fechar, até porque a hora vai adiantada. Queremos agradecer muito ao Paulo Torico Pereira Obrigada. por esta sua participação. Obrigada. O vídeo será colocado muito em breve no sítio da PASC, onde, aliás, podem visualizar os vídeos, todos os vídeos das mais de meia centena de sessões que temos realizado de há um ano para cá. Na quinta-feira teremos um debate do Grupo de Trabalho de Transição Climática e Energética, Mar e Território. Esse debate será conduzido pela Paula Policarpo e pela Marlene Marta, aqui presente. E gostaria de dizer ao Paulo Torico Pereira que, se ele quiser partilhar alguma informação, algum pedido de participação no âmbito da PASC, a PASC, reconhecendo o mérito desta iniciativa, falo-á com todo o gosto, difundindo no nosso universo associativo, como fazemos com outras associações. Portanto, qualquer iniciativa no sentido de fortalecer esta proposta, que nos parece muito meritória, até sobretudo pelo método que está a assumir e que está a trabalhar. Vou então fechar a gravação.